Olá, pessoal. Eu sou Leandro Manso, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse vídeo faz parte da série de videoaulas da disciplina Processamento Digital de Sinais do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica. Na aula de hoje falaremos sobre caracterização de sistemas discretos segundo sua resposta ao impulso. Vamos começar verificando a estabilidade de um sistema de acordo com sua resposta ao impulso H de N. Um sistema é biboestável se e somente se sua sequência resposta ao impulso H de n for absolutamente somável. Lembrando que uma sequência ser absolutamente somável significa que a soma dos módulos dos seus elementos deve ser um número finito. Para provar, vamos assumir que H de n seja uma sequência real. E como queremos verificar a biboestabilidade do sistema, a sequência de entrada x de n deve ser uma sequência limitada, ou seja, o módulo de todos os seus elementos não deve ultrapassar o valor finito bx. Dessa maneira, para calcularmos o módulo da saída do sistema, devemos calcular o módulo da convolução da sua sequência resposta ao impulso com a sua sequência de entrada. O módulo do somatório é sempre menor ou igual do que o somatório dos módulos. Então, o módulo do somatório de convolução será menor ou igual que o somatório do módulo da sequência resposta ao impulso multiplicado pelo módulo da sequência de entrada. Como a sequência de entrada é limitada, o módulo do seu maior elemento é bx. Então, esse somatório aqui vai ser sempre menor ou igual a bx vezes o somatório da sequência h de n. Como a sequência h de n é absolutamente somável, o valor desse somatório aqui é igual a um valor finito S. Portanto, o módulo da saída vai ser sempre menor ou igual a bx vezes S, que é um valor finito. Logo, y de n é também uma sequência limitada. Sendo assim, provamos que se a sequência h de k é absolutamente somável, o nosso sistema é um sistema biboestável. Como exemplo, vamos determinar se a seguinte resposta ao impulso descreve um sistema linear invariante no tempo biboestável. A nossa resposta ao impulso é, então, h de n é igual a alfa elevado a n u de n. Para verificar se esse sistema é estável, vamos verificar se h de n é absolutamente somável. Tomemos, então, o somatório de n variando de menos infinito até infinito do módulo de alfa elevado a n u de n. Como u de n possui valores nulos para n menor do que zero e valores unitários para n maior ou igual a zero, o nosso somatório vai agora de zero até infinito de alfa elevado a n. Logo, se o módulo de alfa é menor do que 1, essa sequência é uma PG decrescente de razão módulo de alfa. Então, h de n é absolutamente somável, como mostrado aqui nessa equação, e o sistema é, portanto, biboestável. Agora, vamos avaliar a causalidade do sistema de acordo com a sua resposta ao impulso. Sejam, então, x1 de n e x2 de n duas sequências de entrada tal que x1 de n é igual a x2 de n para n menor do que n0 e x1 de n é diferente de x2 de n para n maior do que n0. Então, até o instante de tempo n0, as duas sequências são iguais e a partir desse instante de tempo elas são diferentes. Se y1 de n e y2 de n são as saídas de um sistema linear invariante no tempo para essas sequências de entrada, e esse sistema é causal, então y1 de n0 tem que ser igual a y2 de n0, visto que, quando o sistema é causal, ele só depende das entradas para instantes de tempo passados. E se para instantes de tempo para n menor do que n0 as entradas são iguais, a saída nesse instante de tempo também deve ser igual. Então, vamos agora calcular as saídas y1
no instante de tempo n0 e y2 no instante de tempo n0. Para isso, vamos tomar o somatório de convolução para esse instante de tempo. Então, y1 de n0 é igual ao somatório de menos infinito a mais infinito de h de k vezes a entrada x1 de n0 menos k. Esse somatório pode ser quebrado em duas parcelas, como mostrado aqui. Uma parcela que vai de k até mais infinito e outra parcela que vai de menos infinito até menos 1. Percebam que essa primeira parcela aqui contempla os valores de entrada para n menor ou igual a n0, visto que o k aqui parte de zero e assume valores positivos, enquanto que essa segunda parcela aqui contempla os valores de entrada para n maior do que n0. O mesmo raciocínio pode ser aplicado para calcular a saída y2 no instante de tempo n0. Como x1 de n é igual a x2 de n para n menor ou igual a n0, as parcelas relativas às entradas para n menor do que n0 são iguais. Se essa parcela é igual a essa parcela, implica que essa parcela seja igual a essa parcela. Então, temos essa igualdade. Mas como x1 de n é diferente de x2 de n para n maior do que n0, então esse termo é diferente desse, a única maneira de satisfazer essa igualdade é quando os dois lados resultarem em zero. Isso só vai ocorrer quando o termo h de k for zero para todos os valores de k incluídos nesse somatório, ou seja, para todos os valores de k menores que zero. Dito isso, podemos concluir que o sistema é causal se e somente se sua resposta ao impulso também for uma sequência causal, ou seja, h de k só possui valores não nulos para k maior ou igual a zero. Como exemplo, temos o acumulador de tempo discreto. O acumulador é descrito por essa equação, o somatório de todas as amostras de entrada até o presente momento, e a sua resposta ao impulso é dada pela sequência degrau unitário, que é uma sequência causal. Portanto, o acumulador de tempo discreto também é um sistema causal. Outro exemplo, o interpolador linear. Aqui está a equação que descreve o interpolador linear e sua resposta ao impulso é a seguinte sequência. Portanto, como o termo central da sequência aqui é esse valor 1 mostrado pela setinha, a resposta ao impulso do interpolador linear é uma sequência não causal. Então, o interpolador linear descrito dessa maneira é um sistema não causal. Um sistema não causal é um sistema não realizável, portanto, não é possível implementá-los na prática. Porém, se a sequência resposta ao impulso de um sistema linear invariante no tempo não causal possuir comprimento finito, pode-se inserir atrasos na sua sequência de entrada de forma a permitir a implementação prática. Por exemplo, uma versão causal do interpolador linear pode ser obtida inserindo-se um atraso unitário na sua sequência de entrada. Dessa forma, a sua saída fica descrita pela seguinte equação. Uma subclasse importante dos sistemas LTI discretos é a classe caracterizada por uma equação a diferenças linear com coeficientes constantes, como mostrado na seguinte equação. Nessa equação, x de n é a entrada do nosso sistema, y de n é a sua saída, dk e pk são as constantes que caracterizam esse sistema. A ordem de um sistema desse tipo é dada pelo valor máximo entre n e m, que é a ordem da equação a diferenças. É possível implementar um sistema linear invariante no tempo desse tipo, dado que é necessário apenas computar dois somatórios finitos. Se assumirmos que o sistema é causal, a saída y de n então é calculada segundo essa equação,
dado que D0 é diferente de zero, porque ele está aqui no denominador. A saída y de n pode ser computada, então, para todo n maior ou igual a n0, conhecendo-se x de n, que é a sequência de entrada, e as condições iniciais do sistema. Geralmente, essas condições iniciais na prática são valores nulos, o que vai ocasionar um transitório inicial na resposta desse sistema. Voltaremos a esse tipo de questão mais à frente durante o nosso curso. Um sistema é dito do tipo FIR, Finite Impulse Response, se sua resposta ao impulso possuir comprimento finito, ou seja, h de n possui valores nulos para n menor que n1 e n maior do que n2. Para estes sistemas, a equação à diferença é da seguinte forma: y de n é igual ao somatório de k de 0 até m das constantes pk dividido por d0 vezes x de n menos k. Ou seja, a saída depende apenas das entradas atual e passadas. Um exemplo de sistemas do tipo FIR são o filtro média móvel e o interpolador linear. Um sistema é dito do tipo IIR, Infinite Impulse Response, se sua resposta ao impulso possuir comprimento finito. Um exemplo é o acumulador discreto, definido pela seguinte equação. Lembre-se que a resposta ao impulso do acumulador discreto é a função degrau unitário, que tem comprimento infinito. Os sistemas do tipo IIR, além de depender das entradas, depende também das saídas em instantes de tempo passados. Então, os sistemas do tipo FIR dependem apenas das entradas atual e passadas, enquanto os sistemas do tipo IIR dependem das entradas atual e passadas, assim como das saídas em instantes de tempo passado. Um sistema é não recursivo se sua saída pode ser calculada sequencialmente, necessitando apenas das entradas atual e passadas. Ou seja, sistemas do tipo FIR são sistemas não recursivos. Já um sistema é recursivo quando, além das entradas atual e passada, são necessárias também as saídas passadas para o cálculo da saída atual. Sistemas do tipo IIR são sistemas recursivos. Um sistema é dito real se sua resposta ao impulso for real, e é dito complexo quando sua resposta ao impulso for complexa. Com isso, encerramos o assunto da aula. Até mais.